Ontem nós demos início aqui ao rito da apreciação de uma das matérias mais importantes que um Senado de qualquer país do mundo pode apreciar. Eu me refiro ao rito da apreciação do impeachment proposto na Câmara dos Deputados, recepcionado pela Câmara e que terá julgamento aqui no Senado Federal. Eu acredito que o melhor que temos a fazer pelo país, por todos os brasileiros, é nos prendermos rigorosamente ao que estabelece a Constituição, ao regimento do Senado e à lei que trata de impeachment. Foi isso que o presidente Renan fez ontem. Eu lamento até, não é aqui fazendo defesa do presidente Renan, mas é constatando algo. Eu estou com ele como vice-presidente da Casa. Eu lamento que eu vi comentaristas, assim, ou desinformados ou mal intencionados na televisão, fazendo referência das intenções e tentando entender segundo as intenções na posição do presidente Renan. Eu posso afirmar que ele fez todas as consultas, ele apreciou todas as possibilidades para em nenhum momento arredar pé daquilo que estabelece a Constituição, nem para mais, nem para menos. Eu acho que isso é obrigação da mesa diretora do Senado e o presidente Renan está decidido e cumprindo isso. Ontem nós tivemos, inclusive, um entendimento aqui, diferente da Câmara, de todos os partidos. Tivemos que tomar uma decisão se seria a indicação dos membros da comissão por partido ou por bloco, tendo em vista o número de partidos que o Brasil tem hoje, que não cabe nem nas comissões que o regimento prevê, houve um entendimento de fazer por bloco. E também, no plenário, nós acertamos aqui, inclusive foi uma sugestão do senador Aécio Neves, que trabalhássemos em dias úteis, né? E começássemos depois das 48 horas. Então, não me venha alguém com má intenção dizer que as 48 horas é para postergar. Eles esquecem de refletir ou esquecem de considerar que não é simples assim a indicação de nomes para compor uma comissão com essa responsabilidade. Ainda mais em blocos, onde você tem que fazer arranjos para poder contemplar os partidos. Então, as 48 horas são até uma necessidade. E elas vão até sexta-feira, às 48 horas. Com isso, tranquilamente, como foi proposto ontem, a comissão começa a trabalhar, porque ela pode ser instalada, pode eleger seu presidente, seu relator, na própria segunda-feira, sem atraso, e atender à expectativa de uma parcela grande da população brasileira que quer uma definição sobre essa questão do impeachment colocado. Então, feito esses esclarecimentos, eu queria aqui também fazer alguns comentários. Vi alguns colegas do PMDB, de outras forças políticas, e aqui no Senado, pelo menos, estamos tendo um espaço adequado para fazer o devido debate sobre esse tema. Mas vejam bem, hoje, inclusive no meu próprio gabinete, nós recebemos o ministro Nelson Barbosa, ministro da Fazenda, o ministro chefe da AGU, Advocacia Geral da União, Zé Eduardo Cardoso, com um grupo de senadores suprapartidários. Lá não estavam senadores só do PT ou do PCdoB, aliás, do PCdoB não tinha ninguém, ou de algum partido que assumidamente nos ajuda a governar o Brasil. Estavam lá senadores procurando já, e é um gesto muito importante, esclarecer dúvidas, conhecer mais a fundo um processo que é muito caro ao povo brasileiro e ao nosso país. Foi isso que fizemos, com o acompanhamento de vários assessores do próprio Ministério, e o ministro Nelson Barbosa, didaticamente, pedagogicamente, deixou claro para nós o absurdo, a absoluta falta de consistência, porque talvez nesse enfrentamento que se vê, nesse certo protagonismo exacerbado da própria imprensa, nós estamos vendo uma mistura do que está ocorrendo. Só são duas acusações contra a presidenta Dilma recebidas lá na Câmara, só duas. E o ministro Nelson Barbosa
dissecou as duas e deixou muito claro como nós vamos ter a oportunidade, espero que o Brasil inteiro no debate, para ver que pode-se fazer um julgamento político da presidenta. Até pode-se fazer. Mas, gente, não vão conseguir provar que houve crime por parte da presidenta. Eu cheguei a perguntar, mas se ela que não é ordenadora de despesa, assinou decreto, mas a pedido de gente da Justiça, do Tribunal de Contas, e que veio assinada por uma série de agentes públicos, por que não estão, então, já que é um atentado contra a corrupção, por que ninguém vai pagar por isso? Esse desmonte, provavelmente, caro para o Brasil, que vai complicar mais ainda a crise econômica, política do nosso país, pode trazer uma crise social. Eu, então, paro por aqui, porque eram juízes, julgadores procurando se apropriar dos elementos da acusação para poder fazer o devido juízo do que está ocorrendo. Mas o que está conduzindo hoje esse processo não é mais, e é lamentável, se a presidenta cometeu ou não crime. É um sentimento que está posto na sociedade, e isso tem que ser respeitado também, mas é também um posicionamento que setores importantes, e até mesmo do judiciário, assumiram contra o governo. Num ambiente que foi criado uma narrativa para se praticar, não tem outra palavra, um golpe contra uma presidenta legitimamente eleita. Hoje, se parte da imprensa, porque eu vejo também, e quero registrar, setores da imprensa, jornalistas, procurando isentamente botar suas matérias, isso é um fato. Mas os interesses maiores, Zé Eduardo Cardoso falava, olha, a gente explica, jornalista sai convencido e no outro dia não tem uma única linha no jornal. Os donos proprietários, certamente, já tomaram partido faz tempo, e isso é explícito. A imprensa internacional hoje está descarnando. A imprensa internacional está intensamente agindo e com isenção em cima dessa matéria, e está ficando um verdadeiro vexame, parecido com aquele espetáculo de circo que nós assistimos ao vivo na Câmara dos Deputados. Aquilo foi a coisa mais deprimente dos últimos anos para o Parlamento brasileiro. Foi ao vivo para o mundo inteiro. Não tem como esconder. É aquele grupo, é aquela fantasia que passa do ridículo, que afronta os eleitores, que decidiu pelo afastamento da presidenta. Agora, se alguns estão achando que a situação está ruim hoje, com uma presidenta que foi eleita, que enfrenta dificuldade para retomar seu mandato, que perdeu a base de apoio na Câmara, isso tudo é verdade. E tem dificuldade, inclusive, aqui no Senado, não queiram saber. Eu não sou aqui o profeta do caos, mas eu posso afirmar aqui tranquilamente que crise mesmo, que dificuldade mesmo, que números graves mesmo, nós vamos ter se um governo ilegítimo, tendo Michel Temer à frente e Eduardo Cunha de vice, assumir, sem voto, o Palácio do Planalto. Imaginem, vamos só raciocinar um pouco, o Brasil está vivendo uma crise econômica, fruto de uma crise política que se agrava. Medidas duras precisam ser adotadas. Tem que se ter um governo forte, com confiança. Aliás, é isso que cobro da presidenta Dilma. Um governo que tem apoio na sociedade, um governo que tem apoio na Câmara e no Senado. É isso que nós teremos com um eventual governo ilegítimo que materializa o golpe de Michel Temer e Eduardo Cunha? É isso? O que vão fazer com Eduardo Cunha? Se o Eduardo Cunha é mais forte do que Michel Temer? Está claro isso. O Brasil, daqui a 3, 4 meses, não dou 6 meses, se pegar esse caminho, a partir de um golpe parlamentar, ilegítimo, sem tipificação de crime, pegar esse caminho, o Brasil vai ter, sim, números terríveis do desemprego, que não vai ficar como hoje, que já está em 10%. Pode ter um aumento de mais 50% em pouco tempo, até o final do ano.
para segurar a inflação, não tem que ter confiança do chamado mercado? Que confiança o mercado vai ter, o mundo vai ter num governo que não foi eleito para isso? Que transição até a próxima eleição esse governo faria? Por isso que eu queria concluir, lamentando termos chegado a essa situação, e digo, vou estar do lado daquilo que estabelece a Constituição, porque sou senador da República, jurei cumprir a Constituição, mas queria dar valor ao movimento dos colegas que estão procurando, aí não com golpe, procurando um caminho de enfrentar a crise, botando a alternativa de eleições antecipadas para presidente. Só quem pode caçar o voto do povo é o próprio povo, com mais voto. Por quê? Ontem já veio uma crítica enorme. Não está previsto na Constituição, quando nós recebemos aqui uma proposta de emenda que alguns colegas apresentaram. Por quê? O Brasil vai precisar de um pacto. O Brasil vai precisar de uma pacificação. O Brasil vai precisar de um entendimento. E quem sabe esse entendimento implique em mudança na Constituição para que a gente não tenha um enfrentamento pior do que o que estamos tendo. O enfrentamento de uma parte do Brasil que foi para as ruas contra o eventual governo de Michel Temer e Eduardo Cunha, essa chapa fabricada nas madrugadas das reuniões da Câmara dos Deputados, será maior ou menor do que hoje é feito em relação à presidenta Dilma? Será maior, gente. Eu duvido que tenha um desses que votou, que vá para o meio da rua daqui a 2, 3 meses, se o Brasil entrar nessa aventura de Michel Temer e Eduardo Cunha, com a placa na mão, defendendo o governo de Michel Temer e Eduardo Cunha. Eu duvido. Eu duvido que esses que estão trabalhando para tirar uma presidenta eleita legitimamente e botar um presidente ilegítimo, que vão fazer nas ruas, a defesa de um governo que não tem nenhuma legitimidade. Defender Eduardo Cunha, vice-presidente do Brasil, defender Michel Temer para enfrentar a crise. Gente, isso não é sonho, isso é pesadelo. O Brasil pode sim entrar num caminho sem volta, que vai nos custar caro, vai nos custar mais conflito, vai nos custar mais tempo e vai escrever uma página triste da história. Eu faço um apelo. Ainda dá tempo. O Senado pode ser a casa de buscar um entendimento. O Senado pode ser a casa onde a gente possa fazer um grande pacto, sempre pensando em respeitar a decisão soberana do voto dos eleitores, a força e a validade dos movimentos sociais desse país. Talvez o Senado possa fazer proposta que possa juntar o lado da oposição com o lado dos que defendem a democracia. Eu acho que o Brasil precisa de tudo que nós temos de bom. E eu acredito que é possível estabelecer um diálogo aqui no Senado. Conheço cada um dos senadores e das senadoras. Sei do compromisso que eles têm com o nosso país. Eu acredito que isso será possível, sim, se nós trabalharmos, se nós conversarmos, porque o ambiente político está esgarçado, é verdade, mas é possível, aqui no Senado, onde todos nós conversamos uns com os outros, fazer algo que não agrave mais ainda essa crise que o Brasil vive. Muito obrigado. Me permite uma parte, senador Jorge Viana? Eu gostaria apenas de reforçar o que Vossa Excelência está falando. Durante esses dias, eu tenho recebido muitas mensagens sobre o que significou aquela sessão na Câmara, que as pessoas têm chamado de show de horror. Eu acho que aqui no Senado da República nós temos a responsabilidade de mostrar para a nação brasileira o equilíbrio, a seriedade e discutir de forma aprofundada a matéria. Então, até um apelo que Vossa Excelência faz, eu queria reforçar para que, de fato, isso acontecesse. E estou falando isso porque ontem eu vi um senador falar aqui no plenário e também depois em entrevista que esse processo se assemelha a um jogo de futebol. Não pode fazer isso. Aqui não é, nós não estamos jogando para a torcida. Nós temos as nossas posições, as nossas convicções, vai ter um resultado, mas nós temos obrigação de fazer uma discussão com qualidade para a nação brasileira e não da forma como a Câmara fez. Então, eu quero aqui repudiar. Nós não estamos num jogo de futebol. Isso aqui é o Senado da República e nós vamos trabalhar
com a seriedade e a responsabilidade que tem que ter o Senado da República. Muito obrigado, senador presidente Zé Medeiros. Senadora Gleice, nem podia, já tinha concluído. Eu só quero dizer que eu sigo apostando em conversar suprapartidariamente com os colegas para que o Senado possa, quem sabe, ajudar o país, ajudar a pacificação do nosso país, buscando um entendimento que possa, diante do mundo inteiro e diante de todos os brasileiros, mostrar a grandeza dessa casa, que é a mais antiga instituição da República. Muito obrigado.